Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui juntos e lembre-se, o tempo de vocês é um bem muito precioso e eu vou tentar ser o mais breve possível, ok? Hoje estamos aqui por conta de você, Ângela. Você me fez a indagação sobre a síndrome das pernas inquietas. Confesso a você que eu não tinha escutado falar ainda sobre e hoje eu vou tentar aqui contribuir para você dentro do que diz respeito aos exercícios físicos durante o tratamento desta síndrome. Porém, é importante neste momento eu deixar bem claro a você que é de suma importância você consultar um neurologista para a confirmação do diagnóstico desta síndrome. Eu digo neurologista porque essa síndrome ela é descrita na literatura por profissionais da área da neurologia e da psiquiatria. Basicamente, 2 pesquisadores no passado que descreveram a mesma. Bem, vamos falar aqui um pouco sobre o que é essa síndrome das pernas inquietas. Basicamente, ela tem a sua ação neurogênica, que está relacionado ao sistema nervoso central, com a questão da comunicação entre o sistema nervoso central e a estrutura do aparelho locomotor, em específico os músculos do corpo. As sinapses. Ocorre um desequilíbrio em relação a esta neurocomunicação. Agora, por que acontece esse desequilíbrio? A literatura aborda o diagnóstico, a busca dos porquês de 2 formas. Uma relacionada a aspectos primários e outras relacionadas a aspectos secundários. Quando nós falamos dos aspectos primários, você tem que perceber que é uma questão mais genética ou idiopática, sem causa conhecida. Logo, o profissional da medicina, eles vão fazer uma pesquisa sobre aspectos de hereditariedade, árvore genealógica, e aí, no caso, tem uma lembrança em minha pessoa sobre você ter comentado sobre a sua irmã tendo sensações, comportamentos semelhantes aos quais você está tendo. Porém, de certa forma, eu reforço a importância da consulta do neurologista para uma confirmação, um diagnóstico positivo dessa síndrome. Eu até, ao final, eu vou comentar alguma coisa com você sobre essa questão desse diagnóstico. Tem também a possibilidade de diagnóstico secundário. Quando se fala do diagnóstico secundário, está intimamente relacionado à comorbidade. Você tem alguma doença, alguma patologia ou algum desequilíbrio no organismo e isso pode gerar o processo de surgimento da síndrome das pernas inquietas. Aproveito esse momento para falar para você que, como eu já tinha reforçado, síndrome está relacionado a vários fatores internos e externos ao indivíduo. Algumas questões que nós não temos como alterar, mexer, como por exemplo o aspecto genético. Nós temos uma estrutura genética, é como nós fomos, digamos assim, fabricados. Voltando aqui à questão do diagnóstico secundário, ele está relacionado a aspectos como deficiência de ferro, a questão da diabetes, artrite reumatoide. A literatura faz uma correlação com o Parkinson, uremia. Uremia está relacionado a alterações no sistema de filtragem, sistema renal do nosso organismo. E também a questão de uso contínuo de medicamentos, tanto antidepressivos e antipsicótico. Esses medicamentos, dessa linha, são medicamentos que mexem com a comunicação do sistema nervoso central. São medicamentos, de certa forma, muita responsabilidade do profissional de saúde quando vai prescrever. Essa síndrome das pernas inquietas, com essas condições aqui, elas têm um surgimento na nossa sociedade em média de 5% a 15% da população. Infelizmente, ela é muito mais frequente nas mulheres e ela está intimamente ligado também com o avançar da idade. Então, quanto mais madura a pessoa vai ficando, no processo de envelhecimento, para você ter esse diagnóstico positivo, o profissional da medicina ele vai acompanhar, ele tem alguns protocolos, algumas rotinas na clínica para que ele vá ao encontro dessa positividade. É só
só o profissional da medicina que vai poder fazer esse diagnóstico positivo. E aí quando nós falamos na questão clínica, tem algumas questões que, quando você estava falando, de certa forma vai ao encontro do que nós percebemos na literatura. A grande questão, por exemplo, é a movimentação das pernas, né? Eles vão acompanhar. Eu deixo claro para você que não é só o simples fato de movimentar. Como eu falei, tem um protocolo, tem uma rotina clínica que eles vão fazer para eles chegarem a uma possível dedução, ok? Não é só a questão de movimentar as pernas. Tem a questão dessa movimentação das pernas, pela manhã ela é menor e tarde e noite ela é maior, essa movimentação. E isso está muito relacionado a uma questão de compulsão a essa movimentação. Também a literatura trata que essa movimentação, essa compulsão, ela está mais próxima quando você quer descansar, quando você vai no momento de sono, no momento de dormir. E também tem um surgimento de queimação, você tem essa percepção, essa sensação, pressão, inquietude, dor, queimação, pressão, inquietude, dor. E essas questões clínicas aqui de comportamento vão gerar um problema que aí eu penso, pela leitura que eu fiz, que eu posso contribuir um pouco no tratamento. E isso aqui tudo vai gerar um desequilíbrio no teu sono. O que acontece? A pessoa acaba tendo o seu sono prejudicado. E por conta de não ter um sono regenerador, adequado, a médio e longo prazo, a pessoa começa a ficar mais fadigada, gera mais estresse. E isso cria um ciclo negativo que vai comprometer principalmente até o agravo no caso das questões relacionadas à saúde do indivíduo. Vamos ir aí, aqui ao encontro do tratamento e aí eu vou propor uma estratégia para tentar contribuir com você. Bem, o tratamento, basicamente, como é da área da medicina, uma doença que tem a sua gênese no sistema nervoso central, eles vão utilizar medicamentos. De certa forma, eu não vou aqui adentrar aos mesmos. São medicamentos que estão intimamente relacionados ao comportamento do sistema nervoso central, a essa neurocomunicação, às sinapses, aos neurotransmissores. São medicamentos aos quais o profissional da medicina vai ter que ter uma responsabilidade muito grande, porque são medicamentos que, de certa forma, alterar toda essa neurocomunicação. Situação a qual, na síndrome, já tem uma determinada alteração, um determinado desequilíbrio. Outra coisa que eles falam no tratamento, que você já falou, são os banhos. Os banhos, né? Tanto os quentes e frios. Então, isso é uma situação que você pode adotar todos os dias. Eles também fazem a menção às massagens, relaxamento, e eles sugerem nesse tratamento dispositivos de pressão. Esse dispositivo de pressão é como se fosse uma roupa que você usa e ela infla. Então, é muito comum o trabalho de regeneração de atletas após exercícios muito intensos e no caso também de situações como essa aqui. Essas vestes, essas estruturas para você colocar nas pernas ou nos braços. No caso, como eu já percebi assim o local da sua residência, eu conheço uma clínica que tem esse dispositivo e conforme se for do seu interesse, eu posso lhe indicar esse local para você utilizar. No tratamento também, Escola de Medicina de Chicago, e eles lançam a proposta da prática da yoga. Agora as outras literaturas também eles falam de exercícios físicos, mas colocam exercícios físicos de forma geral. E aí no caso ele vai ter que ser construído com profissionais da área do movimento e no caso, eu como professor de educação física, eu vou te entregar aqui uma proposta dentro da sua solicitação, do que você conversou comigo, que você deseja fazer exercícios dentro da sua residência. Eu vou lançar essa proposta aqui, uma situação bem básica, tranquilo, que você tem condições de fazer, apesar de eu não saber o seu nível de condicionamento, o seu nível de aprendizagem motora, como você conhece ou como você faz os exercícios. E aí eu já deixo de antemão a minha disponibilidade para um possível contato específico seu, para que eu possa te auxiliar de uma maneira mais personalizada, mais próxima, ok? Mas eu vou te entregar uma proposta para você fazer. O que eu pensei aqui é o seguinte: terça e na quinta, e aí é o seguinte, como é uma questão para auxiliar o teu sono, eu penso que você deva
considerar com carinho fazer o exercício de segunda a sábado e até mesmo, conforme for, algumas questões no domingo, no sentido de auxiliar o teu sono, essa tua rotina de vida, entendeu? Mas, num primeiro momento, dia de terça-feira e quinta-feira, a proposta que eu tenho para você é o seguinte: você caminhar entre a yoga, massagem e atividade de relaxamento e até o dispositivo de pressão. Você não precisa fazer os 4. Você pode fazer um ou outro numa terça, um ou outro numa outra quinta. Isso vai estar dentro de uma possibilidade de planejamento seu, de organização também, até do ponto de vista financeiro, ok? Aí também tem uma outra proposta que eu lanço para você, aí sim, são os exercícios. E esses eu proponho que você faça segunda, quarta e sexta-feira. Vamos a eles. E você vai verificar que eu vou incluir um exercício que você já falou. Então a proposta é, primeiro, você fazer o skipping. O skipping é uma ação de corrida estacionária. Você vai correr no mesmo lugar. Exercício número 2, o agachamento, que é o exercício a qual você já está fazendo ou você mencionou em fazer por conta da pesquisa que você fez. Terceira situação, ou terceiro exercício, o polichinelo. Assim como o skipping é um exercício dinâmico, muito simples. Você fica na posição normal, parada, e você faz um movimento de afastamento de pernas e elevação dos braços e aproximação do mesmo, depois retorna para a posição inicial. Esse exercício, bem básico. Exercício número 4, um exercício de pressão para trabalhar os músculos do tórax, deltoide, peitoral e os músculos da parte de trás do braço. Então você vai ficar no chão, pés apoiados no chão, joelho, coluna alinhada, mãos ao solo e você vai fazer movimentos de pressão. Por que esses exercícios de membros superiores? Eles vão contribuir para a tua saúde geral e a literatura mostra que no início desta síndrome é mais comum essa movimentação das pernas inquietas. Mas em uma situação de avanço do processo, a literatura aborda também o comprometimento da área da genitália, região abdominal e membros superiores, os braços. Então você já faz um trabalho de prevenção dessa situação, ok? Como quinto exercício, você faria um exercício que é flexão plantar, para trabalhar os músculos da tua perna. Então você pode ter um desnível, um degrau, fica com a parte anterior do seu pé apoiado, você fica na ponta do pé, retorna aproximando o calcanhar do chão. Ponta do pé, retorna aproximando o calcanhar do chão. É um exercício para os músculos da perna. Sexto exercício, aí nós vamos propor para você um exercício de tração. Então aqui, um chão, você aqui numa posição onde você tem uma leve inclinação do seu tronco, mantendo a postura, e aí você vai fazer a tração, peso, né? Você vai tracionar para próximo de você e retornar ele. Eu deixei aqui próximo à minha pessoa, uma estrutura que eu construí eu mesmo. É uma sacola com alguns pesos em cima. Então você vai tracionar, aproxima, retorna. Você pode fazer esse exercício colocando alguns pesos dentro de uma mochila, ou sacola, ou garrafas com areia, com água para fazer esse exercício. Esse exercício vai trabalhar os músculos das costas, parte anterior do seu braço e os músculos do deltóide, região do ombro. Por fim, o sétimo exercício, eu vou colocar ele aqui nessa região. Você vai ficar deitado, olhando para o céu, joelhos flexionados, pés apoiados ao chão, e você vai fazer a flexão do tronco, como se você fosse elevar. Pode cruzar as mãos aqui, apagar uma vela que está acesa sobre o seu abdômen, trabalhando os músculos centrais, os músculos abdominais. Basicamente, são esses exercícios. Porém, eu me lembro que você falou sobre uma quantidade de repetições. Eu faço uma proposta diferente para você. Pense em fazer esse exercício de maneira progressiva, onde conte de 3 semanas em 3 semanas. 3 semanas, 3 semanas. E você vai progredir esses exercícios. Como? Você sempre mantém 3 giros. Então você faz primeiro exercício, segundo exercício, terceiro exercício, quarto, quinto, sexto, sétimo. Completou um giro. Você faz um novo giro. 1, 2, 3, segundo giro. Depois mais um giro. Terceiro giro. Sim, mas fazendo o quê? Você leva em consideração o tempo. Nessas primeiras 3 semanas você faz de 10 a
20 segundos os exercícios. Então você fica aqui de 10 a 20 segundos, faça na sua velocidade, no seu ritmo, tentando primar pela qualidade do movimento, sem pressa. Ok? Fechou essas 3 semanas, você já está fazendo 3 séries de 20 segundos em cada um dos exercícios, depende do número de vezes. Pensa na qualidade, ok? Chegou nessas 3 semanas, você vai para 20 a 30 segundos. E depois, na próxima sequência, você vai de 30 a 40 segundos. De novo, essa é uma proposta que você vai ver que vai ter uma progressão. E aí você pode sempre primar pela qualidade do movimento. E, consequentemente, se você manter essa rotina, você vai desenvolver um determinado condicionamento e a partir disso você vai fazer uma quantidade maior de exercícios nessa sequência, respeitando esse tempo. Legal? Reforço a você que vou estar à sua disposição para qualquer dúvida ou curiosidade. Caso você esteja já fazendo yoga, com certeza eles vão te ensinar lá algumas questões relacionadas a exercícios de alongamento, aos quais você pode implementar aqui neste dia também. Ok? Bem, o que eu quero deixar claro aqui agora para você é o seguinte: você não tem o diagnóstico positivo dessa síndrome, pelo que eu percebi. E pode ser que você esteja um pouco ansiosa, um pouco inquieta, relacionado a toda essa situação a qual nós estamos vivendo hoje em dia, tanto no nosso país quanto no mundo. Então eu quero que você pense e reflita com carinho sobre essa questão. E aí, a partir disso, você analise essa questão singular de ir junto a um profissional de medicina, conversar com ele sobre isso, você fazer essas suas reflexões e buscar um posicionamento específico. Eu vou ficar na torcida que você vá ao neurologista, seja um diagnóstico negativo para a síndrome, porém, você pode manter essa postura aqui e até essas questões aqui, porque isso vão ao encontro da sua qualidade de vida. Compreendeu? Eu deixo aqui a minha disponibilidade para com todos vocês. Qualquer dúvida, curiosidade, Ângela, demais pessoas que aqui estão olhando, podem ficar à vontade e perguntar. Lembre-se, estejam sempre felizes, estejam sempre bem. Até a próxima, ok? Até breve.